Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. O vídeo de hoje, eu vou falar como comentei no outro vídeo. Quando eu vejo o político sendo entrevistado, eu fico até... não é preocupado, mas eu fico pensando. Por exemplo, eu como trabalho no ramo automotivo, muitas vezes algumas pessoas vêm perguntar coisas pra mim, por exemplo, a família da mulher com quem eu saio, com quem eu tô saindo já faz um tempo. Eu chego na casa dela, aí vem os primos dela, vem os tios dela, vem as tias, o pai dela, vem trocar ideia comigo e eles já vêm questionando, Renan, mas o ramo automotivo é que não sei o que. Eu vou falar do ramo automotivo porque é o que eu mais convivo, né? Então eu tenho sociedade com outras pessoas que têm supermercado, que tem outras coisas, mas eu vou falar do ramo automotivo que é o que eu mais tenho conhecimento. Não vou nem falar conhecimento, vou falar vivência e experiência. Então, às vezes as pessoas perguntam coisas pra mim e eu tenho que dar uma resposta merda. Por quê? Porque eu não posso dar a resposta completa. Por quê? Porque é questão de segurança jurídica, um segredo comercial. Então eu não posso, por exemplo, eu não posso chegar aqui no YouTube e falar todas as estratégias que eu uso. Por quê? Porque o concorrente vai copiar. Uma empresa que tem 1000 lojas no Brasil, ela vê o Renan falando alguma coisa aqui. E você viu o que o Renan falou? Vamos copiar. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. E aí acaba comigo. No outro dia acaba. Porque quem é grande vai acabar com os pequenos. Eu sei que se eu não crescer logo, ou eles vão me comprar, ou eles vão acabar comigo. É um dos dois. Eles vão me comprar ou vão acabar comigo. Então é trabalhar para esperar isso acontecer. Ser vendido por grande, ou ser controlado pelos grandes. Eles podem não me comprar, mas eles vão controlar o que eu compro, eles vão controlar o que eu vendo, eles vão me controlar, que eu acho que é o objetivo deles, não é comprar, é controlar, porque controlar é muito melhor. É muito melhor até para evitar certos problemas, evitar fiscal, evitar um monte de coisa, evitar boicote, então é melhor controlar. Controla aquilo ali, porque se foi boicotado, eles sabem que eles controlam, manipulam os pequenos. Então, Renan, como é que você pensa isso? Eu estou pensando com a minha cabeça. Se eu tivesse 1000 lojas no Brasil, eu não ia querer, se eu, Renan, dominasse 80% do mercado, jamais é uma palavra que é muito ruim falar jamais. Eu não gosto. Mas, dificilmente, eu gostaria de comprar mais empresas. Eu gostaria de controlá-las e manipulá-las de uma forma direta e indireta, das duas formas. Ainda mais sabendo que o pequeno, por exemplo, está comprando muito de mim. Porque tem esse acesso, igual uma rede de atacado grande. A maioria dos pequenos comércios compra deles. Então, eles influenciam o próprio mercado. Eles manipulam os preços. Porque sabe que, vamos supor, 5.000 mini mercados compram 100 milhões por mês deles. Então, eles conseguem manipular os preços, conseguem manipular consumo, conseguem fazer isso. Eu, com 1000 lojas, dominando 80% do mercado, eu não ia querer ter mais lojas. Eu ia controlar os pequenos. Eu ia manipular. Renan, que mente doentia. Não, é mente de mente. Eu, empreendedor, pensaria assim. Você pode chamar de golpista, você pode chamar do que você quiser. Eu chamo de mente estratégica. Eu usaria estratégia. Eu não ia querer comprar todo mundo. Para quê? Eu ia querer, aqui dá para eu fazer essa empresa aqui comprar mais de mim. Aqui dá para eu fazer comprar menos de mim. Então controla. Se vê que uma pessoa está comprando muito de você, opa, limita produto. Em vez de vender 500, esse aqui está comprando 1000 Coca-Colas por mês. Quando ele cotar, a gente fala que não tem 1000, tem 200, porque a gente vende para o outro. Não deixa esse aqui crescer, deixa o outro. Então você acha que esses grandes não fazem isso? Enfim. Então eu, quando sou questionado, eu fico até com medo de falar muita coisa aqui. Às vezes as pessoas na internet olham para mim e falam assim, puto, o Renan não sabe muito das coisas. Em muitos assuntos, realmente eu não sei. Realmente eu ainda tenho muito que aprender. Óbvio, a vida, a gente vai aprender até o último dia das nossas vidas. Normal, isso é aprendizado. Normal. Todo mundo aprende o tempo inteiro. Né? Você pode ser formado em 500 faculdades.
Você sempre está aprendendo. Sempre, não importa, aprende mais, aprende menos, aprende daqui, aprende dali, aprende mais vezes, enfim. Outras coisas eu sei, só que eu não posso falar, eu não devo falar, eu não preciso falar. Por quê? Porque eu tenho até provas de muitas coisas, mas se eu falar eu vou tomar processo. Então eu tenho provas de muitas coisas, eu tenho muitos e-mails de montadora, de concessionária, de fabricante de pé, que eu não posso mostrar. Então às vezes eu falo, a pessoa duvida, só que eu não caio nessa sua armadilha. Eu não sou criança, eu não sou jovem que, sabe, quando na escola, eu duvido que você faz isso. Aí o jovem vai e faz para mostrar pro amigo, aí ele vai e se fode. Não, já passei dessa fase. Você pode vir ter 50 mil comentários, eu duvido, não tem provas, não sei o que, eu não preciso provar, porque eu não citei o nome de alguém. Então, eu tenho certas provas, só que eu não posso, porque o processo vem de 500 milhões, 100 milhões. Como é que eu vou pagar? Então não tem como, então eu preciso ficar calado. Então é o que eu vejo muito, é o que eu penso, é a mesma coisa com o político. O político, às vezes, ele vai dar entrevista em programa de TV e todo mundo fica lá. Eu vi na TV que é assim, eu vi na internet que é assim, eu vi isso. Só que o político que está vivendo, ele está vivendo diretamente, diariamente, isso que foi comentado. Então eles não podem ficar falando muita coisa. Eles têm que ficar recluso, têm que omitir informações, têm que limitar informações. Então por isso que eu converso aqui em casa, eu falo, é muito difícil debater política. É muito difícil debater várias coisas. Eu, em 2018, eu estava lá na Vila Mariana, e eu estava com a minha ex-namorada e estava com uma roda com uns... Cara, tinha umas 10 mesas. Era um almoço de uma chefe de hospital. Então a gente estava lá, um lugar maravilhoso, assim, bem grande, tal, e estava fechado. Essa médica, ela fechou para convidar o pessoal do hospital, tal, enfim. E eu estava conversando com alguns médicos que eu conheci lá, que trabalhava com a minha ex-namorada. Comecei a conversar e eles começaram a falar muitas coisas para mim. Eu falei, não acredito. É assim que funciona. As coisas são assim pro povo por causa disso, disso. A minha ex-namorada mesmo, ela trabalhava para uma médica ali num hospital na 23 de maio. Um hospital que tem na 23 de maio. Então, ela trabalhou ali, a chefe dela tinha tanto dinheiro que no aniversário de 15 anos da filha dela, que eu e minha ex-namorada, a gente foi no aniversário da filha dela, de 15 anos ela contratou Jorge Mateus para tocar no casamento da filha dela. E eu tenho provas, eu tenho foto com essa médica, com a minha ex-namorada, com a filha dela, com o filho dela e com o marido dela. Então eu tenho foto, eu tenho provas, eu tenho um vídeo até hoje da gente dançando. Eu filmei o lugar chegando, filmei tudo, tá tudo filmado. Eu não vou mostrar, eu não vou citar o nome. Mas a minha namorada mesmo, Renan, tem exame que a gente faz que custa R$ 170, o custo para a empresa. O custo para a empresa. A empresa passa para o convênio pagar, para a empresa pagar, por mais de R$ 7.000. Então eles pagam para a gente R$ 7.000. A minha chefe, ela fala, não custa R$ 200 para fazer esse exame. E a gente passa, sei lá para quem, para o hospital, para o convênio médico, para receber R$ 7.000. Então, eu não vou falar o nome da empresa, não vou falar o nome do hospital, enfim. Mas ela falava isso para mim. E ela tinha foto na época, ela mandava para mim. Eu tenho até hoje as fotos. Porque eu estou com o mesmo celular, eu estou com 2 celulares, né? Então, um dos celulares eu tenho desde 2016, esse celular. Então eu salvo tudo, tá tudo no Drive, tá tudo salvo lá. Todas as imagens que eu recebo vai pro Drive, vai pro Drive, vai pro Drive e tal. Então, até hoje eu tenho essas imagens salvas. E ela manda, Renan, olha aqui, olha quanto que eu tenho que receber. A minha namorada saiu desse hospital ganhando R$ 6.000. Ela falou, Renan, eu trabalho com outras, eram 7 meninas, somando ela era 7. Ela falou, Renan, tem colega minha que ganha mais de R$ 40.000 e não é a chefe. Então, ela ficava puta, que ela falava, pô, eu não ganho mal, mas
Tem menina que está aqui trabalhando aqui há 4, 5 anos que ganha 40 mil. Eu ganho 6 e elas não me dão aumento. Minha namorada trabalhou lá por 3 anos. Minha ex-namorada trabalhou lá por 3 anos. Ela entrou ganhando 6 mil e pouco. Depois de 3 anos, ela teve R$ 1.200 de aumento. Então, assim, eu não sei o custo da empresa, eu não vou julgar, tal, eu não sei se ela teve um aumento acima da média, abaixo da média, eu não sei. Mas o assunto aqui do vídeo é, às vezes eu comento coisas que eu não posso falar muitas coisas aqui. Por quê? Porque funcionário assiste, eu não posso falar todas as estratégias que eu uso. Por exemplo, tem uma estratégia que eu adoto, que eu falei, vamos fazer isso por causa disso. Todo mundo, beleza. Todo mundo está sendo beneficiado com isso, está recebendo o prêmio por causa disso. Mas não é por causa só desse motivo. São esse mais 4 motivos envolvidos. Eu falei um motivo. Todo mundo... na minha estratégia são 5 motivos. Eu falei um. São 4 motivos a mais para que está incluso nessa... Só que eu não vou falar. E eu tenho certeza que os colaboradores não querem saber. Eles, Renan, foda-se. A gente não quer saber por que tem esses 4. Eu tô falando esse vídeo para vocês porque hoje no almoço a gente estava conversando sobre isso. Eu estava conversando, a gente foi almoçar junto, e aí eu falei, vocês sabem que tem muita coisa que eu peço para vocês que não tem só isso. Ele falou, é óbvio, né, Renan? A gente sabe. Você não precisa falar pra gente. Até o rapaz falou assim, Renan, mas é mais que óbvio que muita coisa você não faz para beneficiar a gente. Você faz porque tem motivo de você economizar, de vender mais, de evitar isso, evitar problema, não sei o que. A gente sabe, Renan, é normal. Então é uma equipe que pelo menos fala coisas que são coerentes, que eles sabem como é que funciona. Renan, relaxa. Tipo, não está prejudicando a gente. A gente não sabe quais são os motivos, mas não está prejudicando a gente, então não tem problema. Se começar a prejudicar a gente vai ir atrás. A gente vai querer saber por quê, a gente vai querer saber isso, vai querer saber aquilo, tal. A gente vai querer que não tenha mais isso, não queremos mais isso, está prejudicando a gente. Então, quando eu vejo o político da entrevista, eu fico muito com o pé atrás. Eu falo, cara, será que as pessoas realmente acreditam que o político fala tudo que pode? Tudo que sabe? Tudo que deve? Tudo que consegue? Então, assim, eu gostaria de tentar abrir os olhos ou a mente de pessoas a dúvida, a sempre ver uma entrevista de político, não, tudo bem. Só que para mim, você cria o seu próprio nível. Eu acho que ele está falando 5% do que pode, 5% do que deve, 5% do que conhece, 5% do que... Sei lá, e se você fala 5% do que pode, 10% do que deve, 18% do que sabe. Então, você cria o seu nível de acreditação no político. Tá vendo o meu vídeo? Eu acredito que o Renan esteja falando 5% do que realmente aconteceu, 10% do que sabe, 60% do que pode. O Renan está falando isso porque ele tem medo, o Renan está falando isso porque ele tem receio, porque ele ainda é pequeno. Se eu tivesse 1000 lojas no Brasil, eu não poderia falar milhões de coisas que eu falo aqui. Eu não poderia falar, o meu conteúdo seria extremamente raso, extremamente básico se eu tivesse 1000 lojas. Eu não falaria mais. Você não ia ver eu fazendo mais vídeos falando mais. Não, eu com 1000 lojas ia falar cada vez menos. Cada vez menos eu ia falar. Por isso que você não vê CEOs grandes dando entrevista o tempo inteiro. Quase toda entrevista de CEO grande ele fala a mesma coisa. É um discurso sabonete. É óbvio. O CEO de 1000 lojas no Brasil, dominando 50% do mercado, 10% do mercado, eu dominando 10% do mercado, eu ia só sabonetar. Renan ia sabonetar para lá, ia sabonetar. O Renan só fala coisas que a gente já sabe. Óbvio. É óbvio, mas é mais que óbvio. Você acha que eu, gigante, com acordos com fornecedores gigantes, eu com puta acordo, tenho acordo com esse fornecedor, acordo com esse contrato daqui, contrato dali, patrocínio daqui, que não sei o que. Eu converso com o deputado, eu converso com o prefeito, eu converso com o governador,
eu converso com partido político, eu converso com crime organizado. Então dá tudo. Para minhas empresas funcionarem, eu tenho acordo com crime organizado, eu tenho acordo com político, eu tenho acordo com partido, eu tenho acordo com isso, eu tenho acordo com aquilo, para minhas empresas terem segurança, para minhas empresas terem isso, para minhas empresas terem aquilo. Hoje em dia, quanto mais conhecimento, e realmente tem aquela frase que é meio, como é que fala, né, clichê, é meio batida, que é quanto mais conhecimento você tem, mais você vai se afastando. E é o que está acontecendo. As pessoas vão tendo conhecimento muito, você vai sabendo muito das coisas, você vai se afastando, você vai ficando calado, você vai ficando recluso, você chega numa mesa, você não conversa muito, você fica mais de boa. Lógico que não é todo mundo assim. Às vezes a pessoa ela é introvertida, então ela fica calada, tudo bem. Mas às vezes você pega um empresário fudidão, grande, você chega no lugar, é o que menos fala. Ele mais fica calado. Por quê? Você pode perceber, eu conheço, não sei se é um benefício ou um malefício, mas eu conheço ali, no condomínio Cidade Jardim, eu conheço mais de 60 moradores dali. Que eu atendo, eu pego o carro, um dos carros Pagani no Brasil é do Cidade Jardim, um dos Pagani, está lá no Cidade Jardim. Então eu conheço um dono de uma Lamborghini SVJ, Roadster roxa, uma Lamborghini SVJ Roadster, tá lá. Então, não sei se ele mora lá, mas ele tem apartamento lá, porque eu já fui entregar carro lá. Então, ele já falou pra mim. Então, eu já vi Luciana Gimenez lá no condomínio, já tirei foto com ela, tá no meu Instagram particular, tem uma foto com ela lá no condomínio. Então, eu conheço pessoas dali, eu conheço alguns clientes. Quando os clientes vão lá na Vila Leopoldina, ali, deixar o carro lá com a gente conversa com uns donos. Então, às vezes você vai conversar, eles ficam calados, eles chegam lá calados. Oh, tem tomada aí para eu ligar o notebook? Pega o notebook e fica lá, virado para a parede, né, para ninguém ver. Fica lá, pega o telefone, entra, a gente deixa uma sala. Meu irmão fez de propósito, meu irmão falou, Renan, vamos fazer uma sala, uma recepção realmente abafada, para os clientes terem segurança e liberdade de falar as coisas lá dentro sem a gente ouvir. Porque às vezes eles ficam com medo, às vezes eles vão lá para a rua para trocar ideia, para ninguém ouvir, às vezes fica só digitando para ninguém ouvir. Então assim, eu já fui numa festa ali na rua Costa Rica, no Cidade Jardim, numa mansão na Costa Rica, de um rapaz, uma das casas, eu fui nessa casa na verdade, é de um dono de uma empresa de segurança patrimonial. Fui lá numa festa, tava os dois filhos dele fazendo uma festa lá. Foi quando eu comecei a adorar a música Despacito, que é uma das minhas músicas preferidas, foi lá, porque começou a tocar lá com um grave tão bom, eu sempre ouvi Despacito. Lá comecei porque tinha um grave, o som era tão bom no lugar, que eu não sei o que aconteceu, que o Despacito saiu de uma música normal para uma das minhas músicas preferidas, por causa do grave daquela música naquela casa. Parece uma loucura na minha cabeça, né? Enfim, eu tava lá, conversando com a filha e com o filho desse dono dessa mansão. Uma mansão branquinha, linda, 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 linda. Pertinho de uma rotatória ali na rua Costa Rica. Acho que é de esquina com a rotatória. Tava lá trocando ideia, conversando com o filho e a filha. Eles falam, cara, eu não posso falar muitas coisas que eu conheço, que eu sei que vem político na minha casa conversando com meu pai e com a minha mãe e a gente fica ouvindo. Então eu não posso falar muita coisa. A gente não pode, mas são coisas assim cara, até tipo, ele falou, meu, praticamente Deus duvida das coisas, dos acordos que tem entre grandes empresários. Ela falou, cara, o meu pai e minha mãe, eles falam poucas coisas pra gente, e as coisas que eles falam já nos assusta, dos acordos que tem. Ela falou, realmente, eles são da elite, A filha tem 28 anos, o menino agora está com 25, ou 25 ou 24. Eles têm, eu fui, né? No final do ano passado eu vi eles. A gente foi numa balada, a gente estava os dois juntos, tal. Um chegou de Lamborghini Urus, o menino chegou de Lamborghini Urus com segurança, e a menina chegou de... Acho que a menina chegou de XC90, eu acho, uma coisa assim. A menina chegou de Lamborghini, tal, e a gente lá na balada no camarote, tal, era o convite era uma festa de um primo deles. Então eles me deram um convite. Me deram, né? O convite era R$500, eles fizeram por R$150 para mim.
Então eu subi lá, fiquei trocando ideia. Ele falou, cara, o dono da balada conseguiu alvará por causa disso, a gente sabe. O dono da balada fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. O dono da balada se chama tal, conseguiu alvará por causa disso, que não sei o que meu pai, a empresa do meu pai faz a segurança aqui, que não sei o que, tal, tal, tal. Enfim, ela falando, aqui em São Paulo mesmo, e praticamente no Brasil, as gigantes, elas dominam o mercado. Elas que praticamente autoriza o pequeno comércio a funcionar. O pequeno comércio a vender, a atender certos clientes. Eu, por exemplo, eu tenho casos, vou falar rapidinho aqui, que você pode achar que é besteira. Mas a minha empresa vai fazer 4 anos. Às vezes o distribuidor manda para mim, Renan, você pode comprar aqui limitado a 10 peças. Aí eu falo, nossa, 10 peças? E esses dias mandou para mim, promoção de um kit de embreagem, 10 peças. E eu fui e comprei 10. Fui e limitei. Com o CNPJ do meu irmão, eu ligo lá e falo, quero comprar tanto. Ah, é limitado. Eu falo, pô, limitado? Olha o meu histórico de compra. Ah, Renan, dá para você pegar. Pelo CNPJ do meu irmão, comprei 80. Comprei 80 pelo CNPJ do meu irmão. Por quê? Porque tem um faturamento muito maior do que o meu. Então vem com essas falsidades para cima da gente, porque cola, porque tem muito pequeno empresário que ainda acredita nisso, que isso aqui é uma democracia, é para a gente atender todo mundo. É atender todo mundo porra nenhuma. Eu conheço presidente de fabricante de peça automotiva, presidente de fábrica. Presidente, ele fala, Renan, quando... Só para você ter ideia, eu conversei uma vez com um dono. Isso foi no comecinho da pandemia, lá para março, abril de 2020. Tava trocando ideia com ele num restaurante ali perto da Doc Lobo, através da Doc Lobo. A gente tava num restaurante lá de noite, era um sábado. Eu cheguei lá às 5 horas da tarde, um sábado, trocando ideia. Ele presidente. Tava ele mais uns 11, 12 donos de loja, dono de fábrica, dono de loja, eu tava lá. Eu sou um privilegiado em ter acesso a essas pessoas. Então, imagina se quando eu virar milionário, quando eu virar bilionário, que tipo de acesso eu vou ter de informações e de pessoas. Mas, enfim, tava lá trocando ideia. Ele falou, Renan, quando eu vendo para você, eu já vendi há 1 semana ou 2 semanas para gigantes empresas. Eu já vendi para a rede. Eu libero meu estoque primeiro para as grandes redes. Depois que as grandes redes já começaram a vender, eu libero para os pequenos. Eles têm os grandes. Nesse caso, ele não falou o nome, mas ele falou, Renan, eu libero primeiro para eles. Eu não vou mentir. Eu libero primeiro para eles. Chega lançamento de peça, ele falou, eu não mando lançamento. Chega estoque, por exemplo, ele é dono de uma fabricante de peça. O pai dele é fundador, hoje ele é dono. O pai dele morreu. Então ele é o presidente, é o dono, o CEO da empresa. Então, e ele é dono de uma importadora aqui em Jundiaí. Uma importadora de diversos produtos, não vou falar quais. Ele falou, Renan, eu importo mais ou menos 150 containers de produto por mês. 150 por mês. Quando chega, eu aviso primeiro para os grandes lojistas, para quem tem 100, 50, 500 lojas, eu aviso. Primeiro eu aviso para eles, chegou a tal mercadoria. Depois que eu atendi esses clientes, eu começo a avisar para a lista de transmissão dos pequenos. Então, primeiro eu aviso eles. O estoque é de preferência deles. Quando eles compram, por exemplo, chegou um produto, e ele falou, outro ponto, ele falou, o seu preço é influenciado pelo tanto que eles compram. Se eles compraram muito, o preço que eu vou fazer para vocês é 1. Se eles compraram menos, por exemplo, eu quero vender para uma rede que tem 100 lojas, eu pretendo vender, ele já coloca na cabeça dele, eu pretendo vender 1.000 peças para essa empresa, que tem 100 lojas. Vamos supor, 10 mil peças. Ele deu um exemplo lá de um produto específico, mas eu não vou falar qual. E ele falou, Renan, para essa empresa, quando eu importo, eu já importo não com venda, já com a venda feita. Eu compro e vou oferecer para eles, não tem venda feita. Eu não falo assim, vou importar depois que vocês me pagarem. Ele falou que pode fazer isso também,
mas a maioria dos varejistas não estão querendo isso. Ele falou, não sei porquê, mas eles não querem. Eles querem que eu importe para depois passar o preço para eles e passar que chegou. Enfim, não sei qual é a estratégia também, porque eu até penso que seria uma má ideia. Mas enfim, ele falou, Renan, se eu pretendo vender 10 mil para essa empresa que tem 100 lojas e ele compra 7, o preço para você vai ser diferente. Agora, se eu pretendo vender 10 e vendo 10, é um preço. Se eu pretendo vender 10 e comprar 14, o preço para você é outro. Então, assim, tudo influencia. Ele falou até para mim, que poucas pessoas sabem disso. Ele falou, Renan, eu geralmente para gigantes empresas, eu entrego ou de madrugada ou aos finais de semana. Porque eles têm centro de distribuição, eles têm uma equipe para receber de madrugada e tudo mais. Se eles, do nada, eu não posso mais, não posso entregar essa carga no final de semana. Não sei por qual motivo eu tenho que entregar em dia de semana de madrugada. Então, roubo, ele falou uma vez, Renan, um container, se for roubado, eu tenho seguro da carga. Ele falou, eu tenho todo seguro, a seguradora vai pagar toda a carga, mas o seu preço vai mudar. Eu sei que eu vou receber o valor do seguro. Eu sei, mas vamos supor que ele importou 1 milhão de mercadorias. Ele foi entregar num container, tinha 100 mil, tinha 10% das mercadorias no container. Esse container foi roubado. Ele falou, Renan, eu ainda tenho 900 mil para atender. Por exemplo, vamos supor assim, vou tentar explicar de uma forma diferente do que ele falou. Forma diferente não, né? De outra forma. Ele falou de outra forma. Eu já atendi todos os meus clientes grandes. Todos os clientes grandes. Já atendi todo. 50% do meu lucro líquido vem desses clientes, eu atendi eles. Vou começar a atender os pequenos. Um pequeno, ele vai ser atendido com 100 mil unidades para ser dividido entre 100 lojas. 100 mil unidades para dividir entre 100. Esse container é roubado. Ele falou, tem um cálculo que nós temos que fazer que as próximas cotações vão ser com preço diferente, ou então acontece até forma de pagamento mudar. Quando você for cotar comigo, tudo influencia, entrega influencia. Então, igual quando ele falou para mim, ele falou, Renan, quando você cota comigo e compra, às vezes eu falo para você, Renan, o preço tem que ser até hoje. Por exemplo, frete CIF, frete FOB. Frete CIF e frete FOB muda. Renan, você vai querer um produto com o quê? Frete CIF ou frete FOB? Passa os dois. Ele falou, não, eu não vou te passar os dois. Você tem que me falar qual que você quer e eu vou te passar o preço. Eu falei, mas e se eu quiser saber o CIF e o FOB? Ele falou, não, eu passo o que o cliente deseja, eu não passo os dois. O que você deseja? É isso. Eu falo, mas eu não posso saber o preço de cada um? Ele falou, dependendo da mercadoria, não. Não entendo por quê, eu não sei que tipo de estratégia é esse. Você pode achar que é inútil. Renan, isso é loucura, isso é pela lei. Ele tem que te passar os dois preços. Ele falou para mim, você pode contar com a vendedora, a Suelen que me atende, lá nessa empresa. Ele falou, Renan, se você quer frete CIF, você tem que me falar logo de cara. Se você quer com frete FOB, você tem que me falar logo de cara. Eu não vou te passar os dois preços, dependendo da mercadoria. Dependendo da mercadoria. A maioria ele passa. Eu nunca tive um produto que ele passou só um preço. A maioria do que eu coto, eu não sei porquê. Eu não sei, eu não quero nem saber qual é o motivo disso. Mas enfim. Outro, ele falou, Renan, você quer receber o produto quando? Eu falei, mas não tem eu comprar, por exemplo, hoje na segunda-feira o produto é entregue em até 7 dias? Ele falou, eu posso te entregar em até 7 dias. Mas eu gostaria de saber quando que você quer realmente receber. Você quer receber de sábado? Você quer receber de domingo? Você pode receber de noite? Você pode receber o produto de madrugada? Eu desde 2017, foi a primeira vez que um rapaz foi lá na oficina e falou pra gente, vocês aqui recebem mercadorias aos finais de semana? Eu falei, não, a gente não recebe. Que sábado a gente trabalha até as 4 horas da tarde. Então a gente não recebe. Ele falou, olha, seria interessante se você recebesse produto de domingo, o produto está mais barato. Eu falei, por causa de logística, por causa de custo logístico, por causa de segurança. Então ele falou, tudo tem
tem os benefícios. Então você quer receber de domingo? Eu falei, sim. Ele falou, e de madrugada, vocês recebem também? Tipo, depois das 10 da noite, quando acaba a maioria dos rodízios aí. Porque em São Paulo tem rodízio, eu acho que 4 horas da manhã tem corredor de ônibus em São Paulo. Então, ele falou, você recebe depois das 10 da noite? Não. Ele falou, então, se você receber, também é o produto a baixo preço. Então, aqui no Brasil é muito difícil você entender porque uma empresa faz uma coisa ou faz outra. Às vezes o seu funcionário nem sabe disso. Às vezes o funcionário ele fala, pô, tem vezes que eu tenho que vender um produto a 150 e uma semana depois o produto eu começo a passar por 90. Eu comprei esses dias amortecedor de outro estado. Comprei amortecedor, comprei um lote. Veio 400 e poucos pares de amortecedor. Pares de amortecedor. Então eu comprei. Um mês antes, eu tinha comprado 700, quase 800, 760 pares de amortecedor dessa mesma empresa. Os 760, um mês antes, ficou mais barato do que os 400 e poucos pares que eu comprei depois. E eu perguntei, mas é por quê? É importação? O que é? Ele falou, não, é estratégia logística. Eu falei, não acredito, é estratégia logística? Ele é estratégia logística. Por quê? Porque a vendedora que é a irmã do dono, ela me falou, por causa disso, ela me deu 3 motivos. Por causa disso, disse daquilo. Tudo estratégia logística, cara. É ridículo o Brasil. Eu sei de produto que se ele sai de Santa Catarina, ele tem que ir para Minas Gerais e voltar para São Paulo, porque se ele for de Santa Catarina para São Paulo direto, ele paga mais imposto. Então ele tem que passar, ir para Minas Gerais e voltar. Eu não sei se isso é verdade, mas eu já vi o representante da distribuidora falar isso para mim. Ele já falou isso para mim, foi lá na empresa, ele falou isso para mim. Então, é muito estranho. Por isso que quando eu vejo, às vezes a empresa ela não pode falar muitas coisas dessa. Às vezes ela não pode nem falar para o seu parceiro comercial. Falaram para mim, porque eu compro deles há muito tempo, eles veem um tipo de confiança em mim. Então eles falam isso para mim. Por isso que eu não vou citar o nome da empresa, não vou citar o nome do dono, tal, enfim. Mas, às vezes a pessoa reclama, é igual esses dias, eu vi uma pessoa falando assim, posso até fazer outro vídeo, mas não vou fazer, vou falar aqui. Eu vejo a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela tá aprovando tudo. Graças a Deus o governo tá dando muitos benefícios para as pessoas. Tá dando auxílio coxinha, auxílio notebook, auxílio cabeleireiro, auxílio nisso, auxílio daquilo, tá dando auxílio. Aí ela vai no mercado, nossa senhora, o litro do leite tá R$9. Alguém tem que pagar essa porra de auxílio. Alguém tem que pagar. Porque o dinheiro, eu acho que não cai de árvore. Ele não brota do chão. Então quem está pagando auxílio? Quem vai pagar o auxílio diesel? Quem vai pagar o auxílio não sei do que? Quem vai pagar o auxílio? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Então assim, eu só queria complementar com isso, porque vocês não devem estar achando assim, né? Com certeza vocês estão achando, não tem nada a ver, Renan, com o assunto do vídeo. É porque eu estou preparando vocês para o próximo vídeo que eu vou fazer. Porque é muito estranho. Às vezes a pessoa ela reclama que não sabe das coisas. Pô, eu não entendo tal coisa, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Então eu, Renan, tento passar o máximo de informações que eu posso, porque às vezes você vai numa loja, pô, Renan, cotei com você semana passada um produto, tava R$60, agora tá 40. Pô, você tá me roubando? Você quis me roubar daquela vez? O que aconteceu? Estoque velho. Semana passada eu vendi 2 pares de mola por um carro. Vendi 2 pares de mola. Eu vendi abaixo do custo, porque eu não tinha atualizado o preço. Eu não atualizei o preço. Então fazia tanto tempo que eu não comprava que eu vendi abaixo. Eu não atualizei. E eu já entrei em contato com a minha empresa do RP e eu pedi para colocar uma função automática no meu RP. Então eu vendi abaixo, eu vendi 2 pares de mola, vendi dianteiro e traseiro, por, se eu não me engano, 500 e poucos reais. 500 e poucos, eu vendi. Eu paguei só no dianteiro mais de R$300. Um dianteiro com carro importado. O traseiro foi mais 100 e pouco. Então, com frete e tudo, o cliente ainda pagou o frete, que deu mais ou menos 60 e poucos reais,
eu tive... Não, não deu para pagar... Assim, se, com imposto e tudo, eu vou tomar prejuízo. Certeza que eu vou tomar prejuízo. Então, o estoque parado, às vezes a pessoa ela olha na internet e fala assim, Renan, o seu produto está muito mais caro que de tal pessoa. Ou o meu está muito mais barato que de tal pessoa. Enfim, mas será que toda empresa consegue realmente ter um sistema que atualiza automaticamente o preço? Por exemplo, passa quantas vezes no começo da pandemia um rolamento tensor de um carro popular eu estava pagando R$ 93. Semana passada eu paguei 32. R$ 32. No começo da pandemia estava 90 e pouco. Então, o meu preço neste caso estava atualizado por quê? Porque eu compro muito desse tensor, então eu atualizo o preço direto. E não só compro, como eu recebo promoção dele direto. Direto o vendedor está mandando promoção, então eu estou sempre por dentro do preço. Mas é aquele produto que às vezes eu estou atualizando toda hora, mas aquela empresa pequena ou gigante é tão grande que não tem o tempo, não tem talvez a tecnologia para atualizar o preço. Então eu estou atualizando e o preço está aumentando. Só que essa empresa, aqui ela recebe tanto produto, o portfólio dela é tão grande que ela esquece que esse produto aqui aumentou o preço e ela deixa com preço baixo. Aí você vai falar, Renan, problema da empresa. É, tá certo, com certeza o problema da empresa. Sorte a sua que conseguiu uma empresa que não tem um sistema que atualiza o preço automático. Mas você vai pagar mais barato, eu que vou me ferrar porque eu estou atualizando o preço e estou deixando o preço e o outro vender mais barato. Ah, Renan, mas você também poderia deixar o preço igual ao dele. Sim, eu tenho uma empresa que eu pago que o meu ERP ele já faz precificação automática. Então, se eu comprar um produto por 100, ele vai calcular os impostos, ele vai precificar automático. Eu não precifico meus preços. Eu não precifico. Se você for reclamar que está caro, eu vou ter que entrar no sistema e entender todos os impostos por trás daquilo. Eu não vou te falar quanto que está de margem. Eu não sei quanto que eu coloco de margem nos produtos, porque eu não coloco. Eu coloco o lucro líquido que eu quero ter em cima daquele produto. É isso que eu coloco. No meu RP eu defino isso. Aí vai vir os impostos, vai vir isso, vai vir gasto, despesa, custo, vai vir tudo envolvido. E aí eu vou... e ele vai calcular, o sistema vai calcular e vai colocar o lucro líquido que eu quero. É isso que eu faço. Quando esses dias um amigo meu cotou pneu. Renan, o pneu seu está mais caro. Eu fui ver, eu falei, olha, eu vou tirar do meu lucro. Eu vou tirar do lucro. Então eu tirei do lucro, consegui dar um desconto de 60 e poucos reais. Acho que foi 67 ou 68 reais que eu dei de desconto no pneu para um amigo meu, para eu ter lucro líquido de 11 ou 12 reais. Eu tive um lucro líquido de 11 ou 12 reais. Eu tirei lá lógico que era um pneu Ara 20, então era um pneu Ranflet, era um pneu com uma BMW, enfim. Então eu fui lá e eu tirei do lucro líquido, porque não dava para tirar da margem. Eu não consigo lá tirar, tinha 5% eu consigo dar desconto. Não. Eu fui lá e tirei valor em real. Falei, ó, o meu lucro líquido é esse em real. Parece em real lá. Então, qual é o lucro líquido? Eu fui lá, fui no sistema, falei, ó, vou tirar tantos reais. Aí cobri o preço da outra empresa, beleza, ainda tive um lucrozinho de 11 ou 12 reais. Beleza. Então, assim, não é todo mundo que tem um sistema que calcula o preço automático, que avisa que o produto está há muito tempo sem... O meu RP avisa. Então, o meu RP, por exemplo, a cada mês, ele avisa os produtos que passaram um mês sem vender. Passou 2 meses, ele avisa, ele vai falando, ó, esse aqui está 6 meses, esse aqui está 1 ano, esse aqui está 2 anos sem vender. Então, o meu ERP avisa, eu estou querendo comprar um módulo do meu ERP, uma empresa de ERP, a empresa de ERP que me atende, não a minha, né? Ela tem um módulo de consulta de preço de concorrente. Eu vou ter que pagar mais R$ 499 reais por mês para ter esse sistema, que ele vai pegar todos os preços dos sites. Todos não, né? Vai pegar dos que estão ali no Google, eles vão pegar os preços. Por exemplo, estou vendendo um produto a 700, tem outro vendendo a 590. Ele vai pegar, ele vai me avisar automaticamente que o tal produto está por 590 se eu quero cobrir aquele preço. Então ele vai me avisar, ele vai me dar um relatório. Tem a opção de você colocar automático, abaixar o preço automático. Tem a opção de você colocar em cima do preço concorrente. Quero colocar mais 10%, quero colocar mais 15%. Então, eu não sei se eu vou pagar.
Eu não sei. Mas eu acho que sim. Mas eu não sei se vai ser tão viável assim. Mas, enfim, vamos lá. Então é isso, gente. Quero deixar aqui só esse vídeo comentando algumas coisinhas pra vocês. Deixa aqui nos comentários não, porque o comentário está desativado. Então, um beijo e até a próxima.